Infiltrações é um termo que tem ganhado força aí no universo da saúde. É, Muitas dúvidas, né, com relação a isso, a frequência de aplicação, quando eu posso fazer infiltração, o que utilizar nessas infiltrações, quais são as melhores indicações para infiltração. Então, para a gente entender um pouquinho sobre infiltração, eu vou falar um pouco sobre também, brevemente, sobre as aplicabilidades, onde a gente pode utilizar, que tipo de doença a gente consegue ter um benefício com essas infiltrações. Então, as infiltrações elas podem ser intraarticulares ou extraarticulares, né? Ela pode ser que tipo de material que a gente consegue utilizar nessas infiltrações. A mais antiga, né, são os anti-inflamatórios esteroides, que são os corticoides, e existe a infiltração que tem ganhado mais força hoje em dia aí tanto no ramo da ortopedia, né, como da reumatologia, a infiltração com ácido hialurônico. Basicamente, então, falando de doenças extraarticulares, existem as tendinites, existem as bursites, existem as epicondilites, as faceites, as compressões nervosas. Então, são todas as doenças que se beneficiam com o uso da infiltração, né? Existem as infiltrações intraarticulares, que a grande maioria são processos inflamatórios intraarticulares que vão ser provocados por condropatias, né, doenças da cartilagem. Pensando nisso, existe um tipo de corticoide que, através dos estudos durante os anos, é o que traz mais benefício para o paciente, que lesa menos a cartilagem, que é a triancinolona. E dos ácidos hialurônicos, existe um ácido hialurônico de alto peso molecular, médio peso molecular e baixo peso molecular. Existe outro material que também vem sido estudado, mas ainda está em fases de estudo, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, né, onde a gente utiliza o próprio sangue do paciente, né, o próprio plasma do paciente, que é um componente do sangue, para realizar essa infiltração, mas ainda também está em fases experimentais. Falando um pouquinho sobre a infiltração com corticoide. O corticoide, então, é um anti-inflamatório esteroide. Ele tem um benefício de aliviar os sintomas de forma mais imediata, né? Quando a gente faz a aplicação com ácido hialurônico, com o corticoide, ele atua ali no processo inflamatório, então ele age inibindo a via inflamatória, né? Ele inibe prostaglandinas, inibe interleucinas, então isso vai provocar um alívio imediato para o paciente na dor, né? Então esse é o benefício do corticoide. Normalmente a gente utiliza o corticoide hoje em dia nos pacientes que têm alguma condropatia crônica, paciente com artrite reumatoide, que tem uma condropatia severa nas articulações, eles vão se beneficiar, né, desse corticoide para alívio de sintomas, para dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Então, hoje em dia, a gente tende a empregar o corticoide exclusivamente em casos mais avançados, né, principalmente na articulação. Casos mais avançados, com condropatia grau 3, grau 4, artrite reumatoide severa, né, que provocando deformidade articular. Então, tudo isso aí vai dar um benefício anti-inflamatório imediato para o paciente. Tanto nas tendinites também, nas bursites, nas epicondilites, nas compressões nervosas também tem um benefício com a infiltração com corticoide. Lembrando que nunca aplicar a medicação diretamente no tendão ou no nervo, né? Então a gente aplica ali no espaço para ajudar a diminuir o processo inflamatório do compartimento. O ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, como eu falei, existe o alto peso molecular, médio peso molecular e baixo peso molecular. O que a gente precisa hoje de desmistificar um pouquinho é que muitos pacientes já comparecem no consultório falando, eu quero de alto peso molecular. E não é bem assim. Então, a gente precisa estudar cada caso e fazer o tratamento de forma individualizada. Então, hoje a gente tem, né, em estudos que o ácido hialurônico de alto peso molecular ele vai ter um benefício maior nos pacientes que têm naquelas articulações menores, como cotovelo, ombro, e naqueles pacientes com uma condropatia mais avançada, grau 3 e grau 4. Por quê? Porque esse ácido hialurônico com alto peso molecular, ele vai ter a função, basicamente, de viscosuplementação. Ele vai diminuir um pouco a pressão intraarticular, né, aumentando o volume do líquido sinovial. Então, basicamente, a função dele é diminuir a pressão intraarticular e aumentar o líquido sinovial, fazer uma viscosuplementação. Então, ele tem a função de lubrificar aquela articulação, consequentemente, ele age inibindo ali os processos inflamatórios e melhorando a dor naquele paciente.
moderado peso molecular. Então, o ácido hialurônico com moderado peso molecular ou médio peso molecular, ele vai ter uma melhor aplicabilidade naqueles pacientes com uma articulação maior e também naquelas condropatias grau leve, grau 1 e grau 2. Por quê? Então, o médio peso molecular, ele consegue, além de fazer a viscosuplementação, ele vai ensinar os condrócitos, né? Ele vai fazer com que aqueles condrócitos produzam um líquido sinovial de maior qualidade. Né? Um líquido sinovial, aquele condrócito doente, produza um líquido sinovial com uma qualidade melhor, principalmente naqueles pacientes com uma condropatia, né? Que são doenças crônicas, onde tem um processo inflamatório ali contínuo. Então, o ácido hialurônico de médio peso molecular, ele vem para ajudar esse condrócito a produzir um líquido sinovial melhor, funciona como um amortecedor, né? Ele vai fazer uma barreira ali na articulação, protegendo aquela cartilagem machucada, além de fazer a viscosuplementação. Então, visto isso, então normalmente a gente aplica o ácido hialurônico de médio peso molecular naqueles pacientes com condropatia grau 1, grau 2 ou em articulações maiores, né, que vai trazer um benefício maior para esse paciente, e o ácido hialurônico de alto peso molecular a gente aplica naqueles pacientes com naquelas articulações menores, naqueles pacientes com condropatias mais avançadas, uma condropatia grau 3 e grau 4. Com relação ao tempo de aplicação. Então, nesses pacientes que a gente utiliza, né, que tem uma condropatia grau 1, grau 2, não existe aquele termo, tem que aplicar a cada 6 meses. Não, porque a ideia do ácido hialurônico, justamente como eu expliquei, de médio peso molecular, é ele fazer uma regeneração ali da cartilagem. Então, ele ensina aquele condrócito a produzir um líquido sinovial de melhor qualidade, né? Então a ideia é que você não precise realizar outras aplicações com esse tipo de ácido, né? Se você, com uma condropatia grau 1, grau 2, está tendo que aplicar várias vezes o ácido hialurônico, é porque tem alguma coisa errada e precisa fazer uma nova avaliação. Às vezes não é propriamente a condropatia que está gerando a dor, né, nesse paciente. Então aí precisa fazer uma nova avaliação, fazer um estudo novamente para ver qual é realmente a causa da dor. Já naqueles pacientes com condropatia grau 3 e grau 4, o tratamento seria mais paliativo mesmo. Então, normalmente você tem uma periodicidade de aplicação desse ácido hialurônico. Depende muito de cada paciente, do quadro da dor, mas a gente fala muito a cada 6 meses, né? Porque aí, nesse grau 3, grau 4, o ácido hialurônico ele vem mais como uma forma paliativa, para a gente tentar postergar um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma prótese de joelho. Então, ao mesmo tempo que você vai dando qualidade de vida para esse paciente, vai amenizando a dor, e a gente tem a ideia de tentar postergar um pouco mais essa cirurgia. Basicamente, então, as diferenças entre esses ácidos são essas, né? Lógico que vai ter particularidades. Lembrando que a infiltração ela não é o primeiro procedimento, não é a primeira medida no tratamento, né, dessas doenças. Então, normalmente, quando a gente tem esses quadros inflamatórios, tanto de tendinites, bursites ou uma condropatia, a gente precisa abrir mão primeiro, né, de uma mudança do estilo de vida, junto com perda de peso, fortalecimento muscular, né, fazer uma atividade física, alimentação, porque a alimentação também é fundamental na produção de enzimas inflamatórias no corpo, isso aí também vai interferir ali na articulação. Então, primeiro a gente precisa fazer esse tratamento, né, normalmente com outras medidas, com fisioterapia, com fortalecimento, alimentação, e aí na falha do tratamento a gente pode abrir mão dessas medidas, né, dessas infiltrações para ajudar o paciente, para ajudar a melhorar a dor e também fazer uma complementação no tratamento. Então, assim, no geral, eu falei um pouco sobre as infiltrações, que são os procedimentos, mas o tratamento das doenças, né, ele é multidisciplinar. Então existem normalmente a gente inicia de uma outra forma, com uma forma menos invasiva, com fisioterapia, com mudança no estilo de vida, perda de peso, parar o tabagismo, cessar o uso de bebidas alcoólicas, né, melhorar a alimentação, e depois não melhorando, né, não tendo uma resposta no tratamento quando realizado de forma adequada, e tem a possibilidade dessas infiltrações. Mas mesmo com essas infiltrações, a gente ainda precisa dessas outras medidas para ajudarem no tratamento, né? Vou ficar aberto aí a dúvidas, qualquer coisa, ou até mesmo se eu esqueci de falar alguma outra coisa, eu estou aberto a dúvidas aí, vocês mandam e eu vou responder, beleza?